Vamos lá falar por que investir no exterior. Vou convidar aqui as meninas para a Liz, que mora no exterior, né, gente? Então ela vai trazer para a gente essa experiência de quem mora lá. A Fernanda e a Fabi. E vamos falar um pouquinho da nossa experiência também aqui. Falando sobre a questão do novo, né? Investir no exterior dá esse medozinho de ser algo novo, né? Eu acho que o investimento também aqui no Brasil dá um pouco de medo quando você vai começar. Eu costumo brincar assim, né, gente? Se você já investe e investe aqui no Brasil, você vai ter medo de investir no exterior, que é um país que, né, de primeiro mundo, que está com a economia muito mais consolidada que a nossa, uma moeda muito mais forte. Então, assim, esse primeiro medo, assim, né, não precisa ter, né? Tem que buscar só mais conhecimento mesmo para não fazer Eu acho errado que e não fazer nada que a gente não queira, né? Eu acho que o receio, Flávia, é justamente esse, não é pela solidez, porque as Uhum. pessoas buscam segurança e, como você disse, lá a gente tem mais segurança. O que eu percebo, o que eu vejo, principalmente aqui na minha cidade, interior, a dificuldade das pessoas é aquilo que não é palpável. O pessoal aqui até hoje gosta muito de imóvel, mesmo a gente sabendo que não é o investimento hoje, mesmo você fazendo conta e mostrando. Por quê? Porque ele palpa, ele vê, ele está ali com o imóvel. Então, quando você fala, vou fazer um investimento, mas eu não estou ali com o meu dinheiro, se alguém roubar, se alguém pegar, se entrar um governo. E aí, estando no exterior, eu acho que acaba gerando mais essa dúvida, mais esse desconforto. Não é a credibilidade, sim não ser palpável, não estar perto. Eu acho que uma coisa que a Flávia falou mesmo, né? Eu acho que o fato de você falar de investimento já é uma coisa que você tem que começar a adaptar que isso é uma possibilidade, né? Todo Uhum. investidor, dificilmente você falar com qualquer tipo de investidor e você perguntar, você queria ter começado mais cedo? Todo mundo, 100% vai falar sim, né? Talvez minha filha não, porque ela começou a investir, ela não tá sabendo ainda, né? Ela começou com 6 meses de idade, mas eu acho que quando nossa geração, se você falar para as pessoas que já tá com 30, 40 anos, falar, nossa, eu gostaria de ter começado antes, todo mundo vai falar, sim, eu gostaria, porque descobre esse novo mundo. Né? E uma coisa de um dos perfis que eu estava ouvindo, que quando eu era adolescente, eu ouvia o Jornal Nacional, eles falavam, ó, Ibovespa, olha, né, os números, eu não sabia o que era aquilo. Né? E hoje você fala, caraca, se eu soubesse, olha o tanto de dinheiro que eu já estaria mais avançado nos meus objetivos, né? Então é o medo do desconhecido. Eu acho que Sim. é isso. A live Sim. caiu bem na hora que a Fê estava falando sobre a importância antes da pessoa mandar o dinheiro para fora, né? Que é voltar nesse assunto, e acho que é uma parte que vale a pena a gente começar falando, né? Antes de começar, né, pegar o dinheiro que você tem, já mandar lá para fora, né? Quer continuar, Fê, falando sobre isso? Que a pessoa deve Aham. fazer? Eu tava comentando, até tava falando disso nos meus stories, né? Muita gente aqui no Brasil se perguntando como se proteger desse cenário interno que a gente vive. E uma das formas é o investimento no exterior. A gente sabe que tem muito valor isso numa carteira de investimentos, mas que é muito importante antes de pensar em mandar dinheiro para fora e investir, é a gente ter a nossa reserva de emergência. Não adianta a gente mandar um dinheiro para fora, querer investir e precisar resgatar no mês seguinte. A gente não deu tempo daquele investimento trazer frutos ainda. É aquela coisa que a gente fala de plantar a semente e assistir a árvore crescer. Então, como é que você vai assistir a árvore crescer se você for lá no primeiro broto arrancar o brotinho da terra? Isso é muito legal, porque assim, apesar das as pessoas têm muito essa visão, querem começar a investir, já querem ir para o Bitcoin, já querem ir para o investimento no exterior, olham aquilo que mais subiu, né, no último ano, isso é um perigo muito grande. Mas o mais importante na nossa carteira de investimentos é a reserva de emergência, que é ela que nos impede de pagar juros, né, nos impede de cair aí numa dívida. Então, antes de pensar em mandar o dinheiro para o exterior, é muito importante ter construída a sua reserva de emergência. E aí sim começar a montar realmente essa carteira de médio e longo prazo para construção do nosso patrimônio, né? E nesse lugar, aí sim o investimento no exterior ajuda e muito, né, gente? Eu Sim, acho ajuda que bastante.
seria assim a diversificação da carteira, né? O investimento no exterior, ele entra como uma parte de uma pessoa que já investe, e aí ela diversifica a carteira e manda um dinheiro, né? Um percentual desse dinheiro lá para fora. Tem até alguns investidores que concentram um percentual alto fora, né? Que dá para entender, né, gente, por que eles fazem isso, né? Principalmente vista a nossa economia. Eu acho que a gente está se aproximando, né, ano que vem, de um cenário de novo, né, eleição, e aí, de novo, vem aquela insegurança maior, então ninguém sabe como que vai ser, o que vai acontecer. Então, ter um pouco do seu patrimônio alocado em um outro país, e um país que está economicamente melhor do que o nosso, é uma segurança, né? Porque pelo menos aquele dinheiro está ali resguardado de qualquer coisa que venha acontecer de pior no nosso país. Que a gente sabe que, infelizmente, não estamos livres, né? Eu acho que não só das proteções, de falar de diversificação, falar das possibilidades, da facilidade, eu acho que a gente, né, como ser humano e até a pessoa com falta de conhecimento, ela esquece do primeiro passo que é começar. É começar a fazer alguma coisa, né? Você já começou a investir no Brasil, você já começou a cuidar das suas finanças, você já começou a preparar as suas finanças para isso. Hoje, qualquer pessoa, né? Eu fui no Brasil 3 anos atrás, tô planejando de ir de volta, e assim, eu já vou pro Brasil, já vejo galera com iPhone, com Apple Watch, com bolsa de marca, né? Acessórios de marca, carro de marca. Como que isso é tudo valorizado? Através do dólar. Se isso está tudo valorizado através do dólar, por que você não pode começar a investir no dólar? Você já está investindo no Brasil, já tem uma ideia o que é investimento, quais os benefícios que isso pode trazer a você, então por que não dar o próximo passo e investir no exterior? Mas antes, fazer as coisas que a Fê acabou de falar, é pensar como que está a sua reserva de emergência. Você precisa estar ela 100% pronta? Na minha opinião, não, você não precisa, mas você precisa sim entender onde que estão as suas finanças. Você precisa entender quais os objetivos que você quer fazer. Você precisa entender qual que é a direção que o seu dinheiro está indo. E aí sim você começar a diversificar e começar a entender. Porque muita gente começa a investir, já vai lá em Bitcoin só porque tá todo mundo indo em Bitcoin. Nem sabe por que está comprando. Sendo que seu perfil de investidor não é nem arrojado, não é nem o agressivo, né? Que é uma pessoa que deveria estar investindo em Bitcoin. É uma pessoa mais conservadora. Então, você tem vários fatores que você tem que olhar. Mas só porque tem esses fatores, não significa que você não precisa, você não pode investir. Você pode sim, só que considerando esses fatores. Esse ponto que você falou, a questão do consumo em dólar, eu acho muito importante, que foi uma das situações que eu busquei investimento fora. Porque, além de ter uma proteção, essa diversificação, nós consumimos produtos dolarizados a todo momento. Então, como a gente faz aqui os nossos atendimentos, uma coisa básica, a gente faz os nossos atendimentos aqui via Zoom. Quando é em grupo, que a gente paga o programa, ele é em dólar. Então, a gente compra ele em dólar. Hoje, a gente vê muito aqui, Liz, a gente tem muito site de compra que é do exterior. Então, a gente compra, às vezes, o produto em dólar. Então, acaba que a gente tem esse consumo e as pessoas nem mencionam isso. E uma coisa que eu acho mais interessante, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, essa desvalorização, essa proteção é tão clara que quando eu fiz a transferência do meu dinheiro para investir lá, eu sei que o dólar hoje, 5,50. Aí que eu transferi, chega lá, não tem nada de dinheiro, você fala assim, o que é isso? Meu dinheiro sumiu. Então, assim, na prática, uma coisa é teoria. O real custa isso, o dólar custa isso. Mas uma coisa é quando você transfere e vê o seu dinheiro transformado de verdade. Então, você fala, poxa vida, meu dinheiro não vale nada aqui. Então, isso é que me trouxe mais motivação para poder querer fazer essa diversificação. Para poder ter essa oportunidade. Mas aí você vai querer receber 50 centavos de dividendo, 50 centavos em dólar de dividendo ou 50 centavos em dólares em reais, né? Eu vi que tinha recebido aqui um pouquinho de dividendos que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, a pessoa pensa só no hoje, é igual a Fê falou, da sementinha. A pessoa pensa no agora. Ai, mas eu vou ter que pagar imposto. Ah, que eu vou ter que transferir meu dinheiro. Ah, que quando chegar lá só vai chegar alguns dólares. Gente, começa. E você vai ver aquele negócio crescer. Minha carteira é 100% porque eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim,
Eu gostaria de ter começado a investir muito, muito, muito anos atrás. Eu comecei a investir aqui nos Estados Unidos em 2012. E vai fazer o quê? 11 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu comecei como conservadora. Hoje eu sou super agressiva e eu sou a loucona, né? Mas assim, eu sei o que eu tô fazendo. Mas assim, você tem que começar. Se você não começar a fazer, você não vai ter ideia de quanto que isso é importante, de diferença que vai fazer nas suas finanças, a diferença que vai fazer nos seus sonhos. Tem todo um porquê das coisas, né? Sim. Exatamente. E aí, só consolidando aí tudo que a gente falou, que eu adoro um resuminho, mas aí a gente falou dos porquês, né, de investir no exterior, que é essa parte de diversificação, é essa parte de ter parte do nosso patrimônio em moeda forte e não estar tão suscetível às nossas crises internas. Também tem uma coisa aí complementando até o que a Flavinha falou da questão da eleição do ano que vem. Quando o cenário é de mais risco, né, de eleição, a gente não sabe quando vai ser, como vai ser o nosso próximo presidente. Normalmente, em crises, o dólar sobe. Então, se a gente tem parte do nosso patrimônio fora, nosso patrimônio em reais, né, fazendo essa conversão do dólar, também sobe. Então, em momentos de crise, isso protege a nossa carteira, que foi uma das coisas que a gente falou também. E o que eu acho muito legal é, além do que vocês falaram, né, de a gente consome em dólar também, a gente pode não sentir isso, mas eu tô aqui no iPhone, eu tô aqui usando um Apple Watch, eu uso o Google todo dia. Então, é a gente ter a possibilidade de ser sócio das maiores e melhores empresas do mundo, né? Empresas que não são americanas, são empresas que hoje já são globais. Então, Sim. e eu vejo essa parte da nossa carteira até mais segura do que realmente os nossos investimentos aqui no Brasil. Imagina, né? Você ser sócio da Google. Sabe quanto dinheiro o Google gera ali só nos ads? E o Facebook, sabe? Todos esses ads do Facebook. Quando você é sócio dessas empresas, você tem uma parcela, direito a uma parcela dos lucros dessa empresa, que ou a gente vai receber na forma de dividendos, ou se elas optarem por reinvestir para crescer, a gente vai ver a cotação dessas empresas aumentando ao longo do tempo. Então, a gente pode ser sócio, e para mim, essa minha parte de investimentos no exterior é muito por conta desses investimentos em empresas de tecnologia, coisas que a gente não tem aqui no nosso país. E realmente pega esse pedaço, né? Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Tipo, não tem ninguém que não use Microsoft. Que E uma é o coisa. nosso Word, nosso Excel, qualquer coisa. O computador que a gente está aqui, quando eu comecei a investir, a gente vai falar lá da corretora, eu ganhei $1 em ações. E aí, quando eu ganhei a ação, era a ação da Nvidia. Depois, porque eu ganhei essa ação, eu fui pesquisar. Cara, são as placas de vídeo de todos os computadores. Então, assim, você não tem a opção de usar ou não usar essas empresas. Nós somos consumidores e, assim, eu acredito que essas empresas estarão vivas até quando a gente não estiver mais vivo. Então, é isso que a gente vê quando a gente quer investir no exterior para o longo prazo, né? São aqueles investimentos que a gente acredita que estarão aqui nos próximos 30, 40 anos. Então, também é uma construção de aposentadoria ali, ou da nossa liberdade financeira. Uma parte bem interessante, assim, acho que eu falei um pouquinho, vou voltar a falar, né, que é essa questão da segurança, principalmente na nossa economia, que a gente não pode ter uma segurança aqui, né? É bem interessante a gente pensar, assim, que já é difícil, né, aqui no Brasil, as pessoas terem educação financeira, se preocuparem com o dinheiro, organizar a vida financeira e começar a investir. E quando se a pessoa coloca todo o seu dinheiro aqui, eu acho que a gente pode pegar um exemplo que pode se encaixar um dia ao nosso país, que é a questão dos nossos vizinhos aqui, a Venezuela, que, por exemplo, mesmo que uma pessoa lá fosse uma pessoa extremamente educada financeiramente, tivesse guardado dinheiro, se ela tivesse deixado todo o seu patrimônio 100% lá, hoje ela está pobre do mesmo jeito. Né, porque a economia não ajudou e não favoreceu para que aquela pessoa mantesse o padrão dela de vida. Então, eu acho que é realmente uma reserva, ter um valor fora te garante, né, que você, independente do que a gente passe aqui no nosso país, independente do que aconteça, a gente não espera que aconteça, mas pode acontecer, a gente vai ter essa segurança, né? Pelo menos tem aquele dinheiro lá que dá para começar de novo, dá para fazer diferente, enfim, traz essa tranquilidade, né? E eu acho que agora a gente pode passar por
Só para dar uma perspectiva, né? Quando você pensa em bolsa de valores, o Brasil representa 2% do mercado global. 2%. Os Estados Unidos representa 43%. Então, imagina uma pizza. Imagina uma pizza que a gente vai dividir aqui. Eu vou dar um pedacinho bem pequenininho assim para a Fabi, o restante eu vou comer quase metade da pizza sozinha, eu vou engordar sozinha, porque eu detenho a maior porcentagem. Então, assim, você está sendo exposta, quando você investe no Brasil, você está exposta a 2% do mercado global. Quando você começa a investir o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos, aí você começa a ser exposto ao mercado mundial. Então, assim, tem muito mais exposição. O seu dinheiro tem mais potencial de crescer. Um bom exemplo, o S&P 500, que é um dos índices aqui dos Estados Unidos, que mede a economia dos Estados Unidos, quase os últimos 100 anos, cresceu 10%. Então, você imagina você colocar um ETF aí, que é uma das modalidades de investimento, e crescer 10% do seu patrimônio. Então, é um número muito grande, é um crescimento muito, muito grande. Então, assim, é possível você colocar o seu dinheiro para trabalhar e ter um crescimento aí, um retorno financeiro positivo para você. Isso é importante falar, né? Que assim, a Liz falou do S&P 500. E para ter uma ideia, né? Lá na Bolsa Americana, eu acho que são mais de 5 mil empresas, né, Liz? Mais de 6 mil empresas. Mais de 6 mil empresas. Olha, a última vez que eu estudei eram mais de 5. Já tem mais de 6 mil. A gente não deve ter 500 empresas listadas. Talvez a gente esteja chegando nas 500 empresas listadas. Então, é um pouco do que a Liz falou. A gente tem muito mais opção. Eu brinco que quando eu fui para o mercado, assim, para o investimento no exterior, parece que a gente sai de uma piscina e passa a nadar no mar. Então, assim, é um mar de opções. Exatamente. Você fica até... Assim, meu Deus, onde é que eu vou investir? Tem muita opção, tem muita empresa boa. Fora o mercado que é muito mais desenvolvido, né? A economia americana é muito mais desenvolvida. Para as empresas crescerem, é um solo muito mais fértil, porque não tem toda essa burocracia que a gente tem no nosso país, não tem essa taxa de juros para empréstimos, né? Altas como a gente tem aqui. Então, as empresas lá, elas têm um solo muito mais fértil para poder crescer. Nossa, eu tô falando isso, já quero mandar meu dinheiro lá para os Estados Unidos, gente. Porque, assim, como eu falei lá quando a live caiu, a minha vontade era ter começado antes, mas agora a minha vontade é aumentar o percentual da minha carteira nessa parte de investimentos no exterior. A gente só pode fazer alguma coisa no hoje, né? Então, eu posso tomar atitudes a partir de agora. E a partir de agora, eu quero direcionar a minha maior capacidade de poupança para os investimentos no exterior, porque eu vejo que essa solidez da economia americana, né, é diferente do que a gente está vendo aqui, que a nossa bolsa voltou a patamares de maio, de 3 meses atrás, por conta de cenário. Não é nem por conta das empresas, porque as empresas elas estão reportando bons resultados, mas por conta de cenário interno. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, né? Porque para mim o ponto de vista é diferente, que eu invisto aqui, eu invisto dólar, eu recebo em dólar, então eu faço meu investimento todo aqui, meu custo de vida é aqui, né? Quando eu olho para vocês assim, quando você pensa no dólar e você pensa em investir no exterior, você pensa que o inglês é um bloqueador, Fê, Flávia, Fabi, vocês acham que precisa falar inglês para investir aqui? Bom, eu sei que não. Eu sei que não, porque eu também não falo inglês e eu invisto aí, né? Então, assim... não é o bloqueador, mas eu acho que a maioria das pessoas tem essa limitação, né? De pensar assim, nossa, como é que eu vou fazer, né? Se já é difícil, eu acho, gente, que já é difícil para algumas pessoas investirem na bolsa aqui no Brasil, mesmo elas falando a língua, entrando lá, às vezes, até mesmo vídeos na internet, né? Eles não são tão claros, eles trazem muita carga de termos técnicos, né? E aí fica difícil de entender, porque você começa a ler ali e você fala, nossa, o que é isso? Ah, vou deixar pra lá, não tenho tempo pra ler tanto isso, né? Não tenho tempo pra ficar estudando tanto. Imagina se for em inglês, né? Eu acho que a primeira coisa é essa, né? A pessoa deve surtar. Mas existe os facilitadores, né? Porque às vezes as pessoas acham que não, mas sempre tem as ajudas, sempre tem a língua para você escolher o atendimento, as corretoras, não é isso, Liz? Pelo menos Sim. Onde eu faço tem. A gente consegue falar, às vezes existe a questão de horário, que você precisa conciliar o horário, né? Brasil, onde está fazendo os investimentos, mas são as oportunidades. Eu acredito que sim, a língua seja uma outra trava. Lógico, se você souber, vai facilitar. Quanto mais informação a gente tem, mais fácil fica
qualquer informação, qualquer negócio que você vai fazer. Mas fora isso, tem os facilitadores. Sim, eu perguntei porque, assim, o que eu quero trazer com isso? A internet, né, na minha época de adolescente, até um pouquinho mais para trás, a gente não tinha essa facilidade de informação. A gente não tinha essa facilidade de olhar no nosso celular no meio da rua e fazer uma pesquisa e achar a informação que você quer. Hoje, de novo, né, quando eu fui para o Brasil, eu vi todo mundo com um iPhone. Eu acho que se eu morasse no Brasil, eu não sei se eu teria condição de comprar um iPhone, e eu vejo a galera tudo com um iPhone. E você tá com o computador aí na sua mão. Então, assim, se você comprou o celular, se você tem acesso à informação, por que não pensar nesse investimento a seu favor? Eu acho, assim, que a língua ajuda, porém não é um bloqueio, porque você tem opções. Estou falando isso de internet porque hoje você consegue abrir conta numa corretora 100% online. Você não precisa estar aqui nos Estados Unidos para você abrir a conta numa corretora. As informações estão na internet. Hoje você tem educadores financeiros, assim como nós, aqui do grupo, que a gente pode estar auxiliando. E assim, de novo, procurar a informação. Eu acho que uma coisa que não mudou é a preguiça, é a procrastinação, é o, eu não sei, eu acho que é difícil. Né? É a desculpa. Se você realmente quer, você vai correr atrás, se você vai perguntar, você vai usar as informações que estão na palma da sua mão. Deixar de olhar uma fofoca da internet e às vezes perguntar, olha, você viu aquela informação? Olha aquela live interessante, como será que eu posso começar? E a partir daí, dar o primeiro passo. Eu falo isso, eu não acho que é a coisa mais fácil, me desculpe, eu não estou sendo ignorante nessa parte de achar que é a coisa mais fácil, né? Eu acho que se eu tivesse aí no Brasil também, minha cabeça seria um pouquinho diferente, mas o que eu quero mostrar é que a possibilidade existe. A informação está aí e é fácil, está na palma da sua mão. É isso que eu quero passar. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, que quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então, realmente, assim, essa questão do inglês, ele, né, óbvio, se você tiver é melhor, mas se você não tiver, você se vira. Hoje tem Google Tradutor, hoje você consegue, por mais que você abra conta numa corretora que não tenha essa opção do português, né? Porque nem todas têm. Tem, acho que hoje duas, né? Me corrija se eu estiver falando errado, mas eu acho que tem duas corretoras hoje que você consegue ter essa questão do português, a corretora transforma tudo em português e as outras não. Mas você joga ali no Google, né, gente? Hoje você consegue, o próprio Google, ele tem a opção de você colocar lá, traduzir essa página, e aí ele traduz a página para você, né? Claro, né, é de uma forma mais literal, você não vai ter que procurar uma palavra ou outra, entender, mas como tudo nessa vida, né, gente? Não é fácil, e se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, e por isso que a grande maioria não faz. Porque tem um certo grau de dificuldade, sim, mas vale a pena. Eu acho que é o que a gente, né? A mensagem também principal aí é essa, assim, vale a pena a gente colocar o dinheiro lá fora, né? Eu acho que o maior trabalho... com essa comodidade, só para completar aí, às vezes fazem as escolhas achando que é impossível, e fazem as escolhas aqui dentro do Brasil, buscando investimento internacional dentro do Brasil e caindo aí em alguns investimentos que nem sempre são rentáveis, que nem sempre são bons. A gente não veio aqui para falar a questão de investimento, mas assim, algo que eu vejo, eu não sei aí para vocês, mas algo que é muito oferecido aqui é o tal do COI. A gente não vai falar sobre investimento, que é uma operação estruturada. Por que que eles vendem? Como as pessoas são inseguras, não buscam conhecimento, aí eles vendem aqui a garantia. Por quê? Por ser uma operação estruturada, ele leva e mostra para a pessoa que ele tem uma grande vantagem. Por quê? Ele blinda o patrimônio. Se de tudo der errado naquele período, é um investimento que você fica um tempo, para mim é grande, travado, com seu dinheiro travado, você tem um prazo ali maior ou menor, de acordo com o investimento escolhido. E depois disso, você resgata. Se tudo der errado e ele não tiver rentabilidade, ficar negativo, ele te devolve o seu capital. E aí eu vejo que as pessoas ficam maravilhadas, porque eu não vou perder. A preocupação da pessoa não é não perder. Se eu não vou ganhar também e vou ficar lá 5 anos com meu dinheiro. Então, assim, é o tipo de investimento, eu estou falando pessoal meu, que eu não gosto. São investimentos que têm uma taxa de carregamento, uma taxa alta, que é um ganho grande para quem comercializa. Então, não vejo ele com bons olhos para mim.
E ao invés de eu fazer isso, eu tenho a oportunidade de fazer um investimento no exterior. Então, assim, é só mesmo a falta de conhecimento, de estudo, que foi o que a Alice disse. Deixar o comodismo de lado e buscar, de fato, aquilo que vai fazer bem para você. E outra coisa, né? E assim, não tem Pode só falar, a forma de investir através da corretora, né? Assim, a gente até debateu isso antes, realmente investindo indiretamente, né? Que é através de BDR, que seriam recibos de ação negociadas na nossa bolsa, ou o ETF, que seria ali um fundo passivo de S&P 500, são formas de você se expor ao investimento estrangeiro sem mandar dinheiro para fora. Porém, em contrapartida, assim, a gente não deixa de estar exposto a movimentos de venda do nosso mercado brasileiro. Tem uma proteção já, né? É alguma proteção, é melhor do que nada. Sim. Mas Sim. eu entendo que, assim, quem vai entrar no nosso mercado, na nossa bolsa, vendendo, não vai olhar, isso aqui é um recibo de Amazon, não vou vender. Provavelmente a pessoa vai vender tudo. Mas, assim, também existem fundos de investimento. Aqui tem um ótimo fundo, depois eu compartilho com vocês, mas que é especialista e é um fundo que já existe desde 1988, então é bem antigo. É uma gestora que já investe em ações estrangeiras. Então, mas ele também investe através de BDRs. Então, é um investimento indireto no exterior, né? Os dois casos, um mais ativo, outro mais passivo, mas são investimentos indiretos. E realmente, para a gente mandar dinheiro para o exterior, precisa ter uma corretora americana, alguma conta americana para fazer, mas como as meninas mesmo já disseram, existe suporte em português hoje em dia. Para quem não sabe, assim, a pessoa que construiu a Amazon foi a mesma que construiu a Clear aqui no Brasil, a Avenue, ou melhor, a Avenue. Quem abriu a Avenue, fez a Avenue nos Estados Unidos, foi a mesma pessoa que fez a Clear aqui no Brasil. Então, toda a plataforma já é voltada também ao tipo de informação que a gente precisa para o nosso imposto de renda. Então, o tipo de informação que é passada é exatamente igual à nossa brasileira, o que traz uma segurança para, no final do ano, a gente poder declarar esses investimentos de maneira correta. Então, e aí não muda. Se é uma ação no Brasil ou uma ação no exterior, a diferença vai ser lá o código de onde aquela ação está. Mas a gente declara da mesma forma. Isso simplifica também para nós, pequenos investidores, começarmos a nos familiarizar com esse tipo de investimento. E aí vale a pena a gente também falar de valores, né, gente? Porque no mercado americano Começa a gente pode com comprar, quanto, né? a gente pode começar com fração de ação. Só para dar uma adicionada, né? BDR são títulos, né? Então você não está investindo, você não está comprando ações aqui nos Estados Unidos, você está comprando títulos, né? Então, se você quiser comprar ações e ser sócio de empresas grandes, você tem que investir direto aqui nos Estados Unidos. É difícil? Não, não é difícil. O que eu queria falar anteriormente, quando você abre a sua conta na corretora, o maior trabalho que você vai ter vai ser esse do inglês, né? Porque você tem essas corretoras que têm o suporte, que no caso que a Fê falou, tem a Avenue, tem a Passify, tem a Tasteworks, eu acho que chama, esqueci o nome, e tem as que você investe aqui diretamente, que é as minhas favoritas, que são a TD Ameritrade e a Fidelity, que está aí no Brasil, você pode abrir nessas corretoras, ela dá suporte em espanhol. E mesmo que você não fale português ou inglês ou espanhol, você coloca no Google aí, gente, você vai perguntar, eles vão pedir o documento e você abre conta na corretora. Se você não está fazendo swing trade, se você não está fazendo day trade, se você está investindo para o longo prazo, você não precisa ser um expert, porque você vai fazer a mesma operação todos os meses. Você vai estar investindo ou no ETF, ou no REITs, ou nas modalidades de investimentos, e você não vai ter que ficar sabendo de todos os termos, né? Aqui no meu Instagram eu falo alguns termos em inglês, mas eu acho que isso não oh meu Deus, eu não vou fazer. E outra, se você não quer abrir nas corretoras americanas, você pode abrir nessas corretoras que a Fê comentou, que ela tem sim suporte para brasileiros. O meu ponto de vista qualquer lugar que você abrir, você vai colocar o seu dinheiro, de quem que é o dinheiro, é seu. Qual que é a preocupação?
é sua. Qual a responsabilidade? É sua. Então, se um influenciador falar para você, abre nessa corretora, faz a sua lição de casa. Faz a sua lição de casa de saber, essa corretora, ela tem seguros? Já começa a olhar por aí. Porque aqui nos Estados Unidos, as corretoras precisam ter seguro para garantir o dinheiro do investidor. Então, procura. Essas corretoras têm seguro? Essa corretora, ela é garantida pelo governo aqui americano, ela cuida, né, do nosso dinheiro. Se ela falir, se ela quebrar, se ela fugir, o meu dinheiro vai estar seguro? E você olhar esses dois pontos, para mim, é fundamental. Então, você verificar e aí que você começar a investir, porque você sabe que o seu dinheiro é seguro. Eu tô gaguejando, né? Desculpa. Mas uma coisa interessante que eu a fiz Fê a mesma falou... coisa, eu fiz a mesma coisa. Depois eu conto o meu dever de casa que eu fiz. Isso tudo que a Liz contou. Eu acho interessante falar aqui, né, gente, essa questão do valor, porque aqui no mercado brasileiro a gente consegue comprar no mercado integral, que seria 100 ações, né? Então, quando você vai comprar normalmente o mercado aberto, tem até uma variaçãozinha de valor, né? Se eu compro um pacote de 100 ações, tá ali no mercado normal, vamos dizer assim, né? E o fracionado. O fracionado eu consigo comprar uma ação. Então, hoje aqui no Brasil, a gente consegue comprar no mínimo uma ação daquela empresa. Diferente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, você consegue comprar a fração da ação. Então, isso ajuda muito, porque tem aquela questão que a Fabi falou, que quando a gente manda o nosso dinheiro, a gente dá aquela assustada, né? Porque você manda 10 mil, chega lá, não tem nem 2 mil dólares. Aí você fala, meu Deus, que custei até esses 10 para mandar e chega lá, não é quase nada. Mas tudo bem, não tem problema, porque você vai conseguir comprar fracionado esses valores, né? Isso depende da corretora que você tem, né? Só fazer um adendo aí que não são todas as corretoras que oferecem esse serviço de ação fracionada. Algumas têm, outras não têm. As duas que eu citei, a TD Ameritrade, ela não oferece essa operação fracionada. Então, pessoas que não são residentes, no caso de vocês brasileiros que investem aqui, se abrir conta na TD Ameritrade, você não pode comprar ações fracionadas. Agora, se você abrir conta na Fidelity, né, você pode sim abrir contas fracionadas, mas essa depende aí de que residente que você é, os documentos que você tem uma série de coisas que não vem ao caso aqui, mas só para dar essa diferenciação que depende da sua corretora. Ah, legal. Então, eu fiz a mesma coisa, né, como a Liz disse, pô, é meu dinheiro. Por mais que tenha gente aí na rede social falando que tá mandando e tal, a gente tem que pesquisar. Então, o que eu parti do ponto que das duas corretoras, apesar de eu saber a opinião da Liz, eu falei, bom, mas essas corretoras não vão me dar o suporte, não vão me passar o custo de aquisição das minhas ações para eu fazer meu imposto de renda no final do ano, ou no início do ano que vem. Aí eu comparei as duas que passam isso pra gente em português, principalmente por conta dessa questão do imposto de renda. Então, pra gente esse suporte é na Avenue ou na Passfolio. Aí eu pesquisei as duas. Aí eu vi que em termos de taxas, a Passfolio ficava mais barato. O spread ali do câmbio é um pouco menor e também a Avenue. E aí eu tô falando, gente, as coisas que foram mais relevantes, mas eu assisti vários vídeos, todos os vídeos que tinham no YouTube, comparando uma com a outra, eu tava lá assistindo. A Avenue, você tem 10 corretagens grátis por mês, enquanto a Passfolio você tem ilimitado. Por esse motivo e pelo spread do câmbio ser menor, eu escolhi abrir na Passfolio. Foi aí que eu ganhei uma ação, $1 em ação de brinde. Mas, basicamente, eu fiz aquilo que a Liz desenhou ali, uma simplificação dos investimentos. Eu não vivo no mercado americano, então eu não quero ficar ali acompanhando o tempo todo para ficar comprando e vendendo, nem day trade, nem swing trade. Então, a minha ideia é comprar empresas sólidas, lucrativas, e boas empresas. Então, selecionar ali 8 ativos, 10 ativos, mando um valor mensal para lá, aproveito quando eu vejo a cotação tá mais baixa. Então, no mês passado, teve um dia que o dólar bateu 5,11, foi exatamente o dia que eu mandei. No dia seguinte, o dólar já estava 5,20. Aí é ótimo, porque aí eu ganhei dinheiro, entendeu? Porque eu mandei a 5,11, ele já valorizou. Aí eu pego lá, exemplo, entrou $80. Eu tenho 8 ativos, eu compro $10 de cada ativo. Uma coisa que me fez me tranquilizar para pagar uma cotação cara de dólar se eu fosse viajar, eu não ia comprar o dólar a esse preço. Eu ia comprar
não tô viajando, eu vou comprar minhas ações, que as minhas ações eu já ganhei lá uns US$ 18, mais ou menos. Então, é um pouquinho, que daqui a pouco você olha lá, já ganhei US$ 18. Então, assim, o que eu paguei de taxa já se compensou, já tenho mais dinheiro do que eu mandei. Isso acontece rápido, tá? A gente fica com essa ideia de, é 1%, gente, o IOF, sabe? Você vai pagar comprando dólar, se pagar despesa no cartão em viagem, você paga 6% de IOF. Então, assim, é um IOF de um e pouco, sabe? Então, assim, eu tenho por vivência, assim, tá valendo muito a pena. Eu comecei com valores pequenos, né? A gente manda primeiro R$ 200 para ver se chega lá, porque a gente tem receio. Mas aos poucos a gente vai aumentando isso e vai se empolgando, porque o mercado é mais sólido mesmo. Na prática que a gente consegue visualizar isso. E hoje em dia eu indico para todo mundo, eu falo que para uma carteira bem equilibrada, bem diversificada, a gente tem que ter esse pedaço para reduzir essa exposição à nossa economia doméstica. E tem muita opção, Flávia, né, gente? Você para... Pode falar. Eu falei Flávia, mas era a Fernanda completando. É porque eu ia só completar o que a Fernanda falou, que eu acho que assim, Pode quando a falar, pessoa Flávia. fala assim, eu vou investir lá fora, porque muita gente fala, né? Como que eu vou escolher e tal? É claro, gente, que como a Fê falou aí agora, né? Você não precisa estar acompanhando tão de perto e todo dia estar olhando. Mas tem muitas empresas sólidas, né? Já bem consolidadas no mercado americano, muito mais do que no nosso mercado. Então, assim. Fica um pouco mais fácil e você olha até ao seu redor, o que você consome, né? Então, assim, o que eu consumo? Né? Deixa eu ver aqui. Então, eu uso o Google, eu uso o Netflix, eu uso o Facebook, né? A gente está usando aqui, né, o Instagram para fazer essa live que é do Facebook. Então, assim, o que eu uso sempre? Então, vou já selecionar essas empresas que são do meu cotidiano, que eu costumo usar já aqui no Brasil, e vou pesquisar um pouco mais sobre elas, talvez para comprar elas lá fora. Né? E tem a possibilidade também de você comprar um ETF que que tem vários, né? E aí já Porque essa facilidade, porque o segmento de tecnologia, ele está muito em alta. A gente está todo mundo ligado na tecnologia de março de 2020 para cá. Aumentou, sempre vai aumentar, porque é algo que sempre renova, que sempre inova. A gente vê isso, você compra um celular hoje, amanhã ele já está ultrapassado, um computador hoje, amanhã ele está ultrapassado. Então, o segmento de tecnologia é um segmento muito bom, um segmento muito promissor. E só complementando aí o que a Fernanda falou, que é em relação ao investimento, ao valor, o dólar está alto, o dólar está baixo. Ninguém tem uma bola de cristal, é como a ação aqui. Tá 5, a gente viu o dólar a 2, hoje ele tá 5 e alguma coisa. Então, ela comprou a 5,11, no outro dia estava 5,20. O que eu faço para mim, como eu faço, a gente faz aqui em todos os investimentos. Eu não tenho a característica de estar fazendo investimento somente a curto prazo. Tem a parcela de segurança, tirou ela, acabou. O restante é investimento de médio e longo prazo. Com isso, eu não tenho essa característica de day trade. Então, a gente faz ali preço médio. Então, se eu comprei com o dólar a 5, amanhã ele está a 5,50, eu compro mais um pouco. Amanhã ele está a 4,50, eu compro mais um pouco. Com isso, você vai fazendo preço médio. Quem investe a médio e longo prazo, ele não preocupa com o preço, com o valor do investimento. É uma moeda forte, é uma moeda que valoriza, é algo que você não vai perder dinheiro. E quando você investe aqui no Brasil, BDRs, foi o que as meninas disseram, a gente perde a oportunidade de estar ganhando os dividendos. Onde que está ficando esses dividendos? Então, isso está limitando e diminuindo a capacidade das pessoas de investir no exterior. Então, é só estudar, como diz a Alice, é um pouco mais o conceito ali de trás e buscar mesmo a prática, não ficar ali só na teoria. Faz igual a Fernanda, manda 200, vê se vai chegar. Chegou, manda mais 100, vai fazendo, vai testando a sua capacidade. Isso é muito individual, como teve uma pergunta aqui antes. Que valor que eu posso investir? Isso aí é muito pessoal, onde eu posso investir, depende da característica, do perfil. Não muda. O investimento, gente, ele é igual. O que vai mudar é o que você está diversificando a moeda, que você está buscando uma solidez, que você está buscando uma diversificação e uma blindagem. Uma blindagem aqui, política não pode espirrar, não pode resfriar, que já acontece um barulho e cai tudo, como a Fê disse. Tá tudo bem na empresa, tá tudo bem na economia das indústrias, tá tudo indo de vento e pouco, mas existe ali um burburinho, existe ali um problema político para que cause todo um transtorno e que não traga credibilidade para a gente.
Queria fazer uns Exatamente. comentários aqui sobre tá aparecendo alguns comentários aqui, só dar uma respostas aqui. Alguém Ai, falou fala sobre sim. O FIDIC, Fala sim, porque eu não o vejo FIDIC. nenhum comentário aqui. Eu tô vendo alguns aqui, eu só para falar sobre, alguém falou sobre o FIDIC. O FIDIC é um órgão americano, então ele não tem nenhuma jurisdição no Brasil. Isso é voltado só nos Estados Unidos. Então, o Brasil é a CVM que faz todo o controle de como que é os investimentos lá, das empresas e tudo mais. Não tem nada a ver, não tem como, você não pode comparar bananas e Apple, você não tem como fazer isso, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alguém falou aqui, falou que a gente não gosta que minimiza a economia do Brasil, nem a Bolsa brasileira. A gente não está fazendo isso, né? São dados. O Brasil, ele representa 2% do mundo do global, né? Dos investimentos. É uma bolsa pequena, não é uma bolsa grande. Já os Estados Unidos é uma bolsa bem grande, ela tem 40% e tem mais de 6 mil empresas. Da última vez tinha 6.400, a última vez que eu olhei, se eu não estiver errada, ou 6.200, alguma coisa nesses números. Porém, ela ultrapassa qualquer os números do Brasil. Então, a gente não está minimizando a economia. Isso são números, isso é o que é a realidade, né? A gente está passando aqui só os fatos, né? E outra coisa que eu gostaria de falar também, as pessoas, elas focam muito em ações. Ah, vou comprar ações da Amazon, vou comprar ações do Facebook. Tem outras opções de investimento que são um pouco menos arriscados. Vai tudo variando sobre o seu perfil de investidor, perfil de investidora. Eu, por exemplo, né, eu falo de ETF, eu gosto de ETF, por quê? O que é um ETF rapidinho? É um pacote que tem um monte de muamba lá dentro. Tem uma porcentagem de cada coisa. Então, quando você investe em um ETF, você está exposto num monte de coisa que está dentro daquele ETF. Então, as pessoas falam, eu vou comprar uma ação, vou comprar isso. Pesquisa seu perfil de investidor. Você tem o seu perfil está disposto a se arriscar a esse tipo de investimento. Então, investir não é simplesmente vou lá comprar uma ação e pronto. Você tem que estar disposto a passar por esse risco, porque se perder 10 ou ganhar 10, você pode ficar ok e não falar, nossa, que merda essa ação, tá uma porcaria. Então, assim, é entender o conceito de investimento. Agora, se você quer jogar na loteria ou jogar no cassino, aí já não é a bolsa de valores, né? Aí é outro lugar. Isso Verdade. aí. Teve uma pessoa também que falou aqui que não investe justamente porque não entende as siglas. Acho que foi Poliana o nome dela. Deixa eu ver. Gente, não tenho medo justamente por isso, por não saber nada, não entender nada. É normal mesmo quando você vai começar, você não entender nada, nem aqui no Brasil. Então, assim, É isso que eu ia dizer. É a dificuldade aqui também. a dificuldade é aqui também, você entender, mas eu acho que assim, é ter esse para casa aí que a gente falou de pesquisar, entender melhor, não comprar o primeiro que você viu, não comprar porque alguém falou que é legal na internet. A gente não está aqui hoje mandando ninguém comprar nenhuma ação, né? Citamos algumas empresas aqui, mas não é recomendação de compra, não é para você sair daqui ir lá e comprar essas empresas, pelo contrário. Sim, É são para vocês exemplos. estudar, são só exemplos, né? E é só para vocês estudarem. Então, assim, Liz explicou que agora o que é um ETF. Então, ele é uma opção que você tem de comprar se você não quiser comprar a ação totalmente, então, diretamente, né? Então, gente, vai ter muitas opções. Não tem como em uma hora que a gente falar de todas as opções e de tudo que vocês precisam saber para começar a investir no exterior. Acho que hoje aqui a gente veio para pincelar, para começar com esse assunto, pelo visto foi um assunto que muita gente gostou. Então, vamos trazer esse assunto mais vezes, né, para as nossas lives. Então, fica até uma pergunta aí, né? Se vocês têm interesse, talvez, de uma aula mais específica com a gente, né? Que a gente faça no ambiente fechado, que a gente consiga tirar mais essas dúvidas, que a gente entre mais no detalhe das siglas, de como fazer, de como abrir a conta lá Das fora, corretoras, oportunidades. de corretoras, de oportunidades. Então, manda mensagem pra gente, vai ser ótimo receber mensagens de vocês. Que a gente pode fazer uma coisa mais especial, mais específica, né? E aí num ambiente que a gente consiga escutar vocês melhor, né? Do que só que em uma hora rapidinho no Instagram não vamos conseguir trazer tudo, né? Mas vamos trazer mais lives e vamos pensar talvez num formato aí de uma outra aula, né? Para trazer esse assunto também.
Sim. E falar de dinheiro, né, gente? Porque falar de dinheiro é delicado, né? Dependendo da situação que você tá. A pessoa já vai com aquele sentimento defensor, né? Ah, só para você é fácil, só porque você tá aí. Ou, ó, para você já investe no Brasil por tantos anos, é tão fácil. Mas não é. A nossa intenção aqui, às vezes a gente fala, sai de um tom, talvez não muito legal, mas a intenção aqui é realmente passar a educação financeira e aproveitar as possibilidades que tem a internet hoje. A gente está falando, você tem informação no Instagram, você tem informação pelo YouTube, você tem informação de educadores que você pode ir lá e fazer uma consulta individual. A gente aqui do Ricascast, que esse é o nosso projeto, a gente está com um projeto de fazer uma masterclass e colocar assuntos que são interessantes, não só falar de investimento no exterior, mas falar por que é importante você se organizar financeiramente, por que é importante você começar a investir, porque uma hora nós vamos envelhecer, uma hora a gente vai querer aposentar, uma hora a gente não vai querer que o governo cuide de nós, a gente tem essa responsabilidade, e se a gente pode começar a fazer isso, fazer a nossa riqueza crescer, né, as pessoas têm até medo de falar a palavra riqueza, eu falo riqueza, 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 que eu quero atrair, riqueza, 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 então assim, fazer com que a nossa riqueza cresça. Então, como que a gente começa a fazer isso? Investindo, adquirindo conhecimento, investir em curso, em workshop, em estar com pessoas que conversam a mesma língua que você, estar com pessoas que não têm vergonha de falar de dinheiro e ter uma ambição de querer crescer de uma forma lícita e de não ficar só dependendo de uma forma de entrada de dinheiro. E colocar o nosso dinheiro para trabalhar pra gente, né, gente? Pra gente poder parar de trabalhar um dia. O nosso dinheiro tem que estar trabalhando pra gente. Isso aí, aqui teve um comentário que eu adorei também, que é riqueza e dinheiro podem ser diferentes. É verdade, a riqueza ela não está só atrelada ao dinheiro, é uma coisa que é também nossa aqui, né? A gente também não acha que riqueza é dinheiro, riqueza é muito mais do que só dinheiro, então não é feio falar de riqueza. E também não é feio falar de dinheiro, porque para algumas coisas que a gente vai precisar construir dessa riqueza nossa, a gente vai depender de dinheiro também. Né? Então vamos juntos nessa caminhada e obrigada a todos que passaram por aqui, que estiveram aqui com a gente hoje nessa live. Divulguem o nosso trabalho, a Ricascast, que isso ajuda muito para que a gente continue aqui trazendo bastante conhecimento para vocês.